e é um grande prazer estar com todos vocês aqui. Antes de eu começar, para falar para vocês sobre livros, que são livros que eu já li e eu gostei muito, achei muito interessante, então eu quero indicar esse aqui, Pensamento Saudável. Eu olhei na internet hoje, ele tem usado no stand virtual por R$7, que eu vi, e nas lojas eu vi por R$15. Eu gostei desse livro, e aí eu quero indicar, porque assim, nós estamos trabalhando com autoconhecimento, com acreditar, pode ser que não seja um tipo de leitura que você goste ou não goste, mas como nós estamos trabalhando autoconhecimento, eu penso que vale a pena experimentar. O outro, eu não sei se alguém conhece, se já leram, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Esse livro aqui, o começo dele é bem interessante também, mas eu dei muita risada com esse livro, porque no meio aqui da história tem dois bêbados, né? Tem dois bêbados que faz parte lá da turma, e eu ri muito, né? E aí, quando eu li o livro, eu ria lá sozinha, e meu marido perguntava por que eu estava rindo. Aí eu falei, não, quando você lê esse livro, você vai saber por que eu estou rindo. Aí ele leu, ele ria sozinho também. Então, é um livro gostoso de ler, que ensina bastante coisas. Augusto Cury, O Vendedor de Sonho, O Chamado. E esse aqui, eu sou apaixonada por esse livro aqui, O Peixe. Ele tem duas versões, tá? Que são diferentes. São diferentes um do outro. Só pela cor é dos mesmos autores, mas ele fala bastante sobre a parte profissional. E esse livro aqui, ele é motivacional, voltado para o trabalho, e ele também trabalha um pouquinho a parte da vida pessoal. Então, eram essas dicas que eu queria dar dos livros, porque eu acredito muito na leitura, a leitura faz com que a gente cresça e muito. E fora o que a gente aprende com a leitura, e quando nós lemos, nós não só aprendemos, mas nós conseguimos desenvolver muitas outras coisas que nós nem sabemos. Mas chega de bate-papo e vamos ao que interessa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como aumentar a sua autoestima, de como melhorar. A verdadeira autoestima é a capacidade que a pessoa tem de confiar nos seus poderosos potenciais e acreditar que eles são um veículo essencial para a sua realização e felicidade. Também falei do nosso primeiro encontro, que foi sobre o acreditar nesse, né, poderoso potencial que cada um de nós tem. E disse também que, basicamente, a autoestima significa quem você é para você. Essa é a parte mais importante, né, da autoestima. Então, pessoas com baixa autoestima não se valorizam, não têm confiança nelas próprias e apenas enxergam os seus defeitos. Eu acredito que todos nós já passamos por momentos, né, assim, de ficar se tratando mal, só enxergando os próprios defeitos. Eu penso que é até normal em alguns momentos nós passarmos, né, por isso. Faz parte também do nosso autoconhecimento. Mas o mais importante disso, do que está escrito aqui nessa tela, é você prestar atenção em você e você identificar quando a sua baixa autoestima está surgindo. Porque se você não presta atenção em você, se você não traz isso para a sua consciência, isso vai se agravando, cada vez mais só vai piorando, e você não percebe. Então, todos esses encontros, os temas que eu falei, eles são de extrema importância você trazer isso para o consciente, porque nós estamos muito no automático, né? Talvez, né, não sei como que está o isolamento social de cada pessoa, mas talvez, né, em meio a tantos problemas que nós estamos vivendo,
por causa da pandemia, talvez você tenha conseguido olhar um pouco mais para você mesmo, ou não. Mas se ainda está em casa, porque eu sei que tem muitas pessoas que já estão saindo para trabalhar, procure se observar mais e prestar atenção e não se desvalorize. Muito pelo contrário, deve se valorizar pela pessoa que você é e jamais olhe apenas os seus defeitos. E quando você olhar para os seus defeitos, você olhe para eles pensando em mudá-los, em melhorar, não como defeitos em você. Porque não existe pessoa perfeita, não existe. Mas nós podemos sim crescer, desenvolver e melhorar um pouco a cada dia. E quando a autoestima está baixa, ela sinaliza que não estamos felizes com quem somos. As pessoas com baixa autoestima têm crenças negativas sobre si mesma. Olha, em primeiro lugar, nós somos seres humanos únicos, perfeitos, em se tratando de seres humanos. Então, nós temos tudo à mão para nós sermos felizes. É claro que os problemas estão aí e eles vão surgir, sim, sempre, todos os dias. Não tem como escapar dos problemas. Mas o que você não pode permitir é que esses problemas façam ou te deixem infeliz. Não tem motivo para isso. Porque os problemas aparecem para nós enfrentarmos, mudarmos esse problema e nós crescermos com eles. Porque não tem como viver sem problemas. Não tem como, porque os problemas muitas vezes vêm de fora e muitas vezes vêm de você mesmo, de dentro de você. Então, procure observar de como você está vivendo em relação à sua autoestima. Não permita que ela fique cada dia mais baixa. Hoje, eu vou citar as crenças, mas eu não vou falar sobre crenças, porque é um assunto bem extenso. Futuramente, eu vou fazer aulas sobre crenças e com certeza vocês saberão. E eu já sinalizei, já falei em outros encontros, que as crenças, elas podem vir da nossa criação, pode vir da escola e pode vir de a curto tempo também. Isso aí requer uma análise e estudo para saber de onde essas crenças negativas vieram. Mas, com certeza, todos nós temos essas crenças negativas porque ela faz parte do ser humano. O que não deve permitir é que as crenças te paralisem. Essas crenças costumam ser entendidas como fatos ou verdade sobre a identidade dessas pessoas. A baixa autoestima, se não tratada, pode muitas vezes levar a problemas durante toda a vida. Porque, assim, hoje em dia, nós ouvimos falar bastante sobre crenças, né? Sabemos o que são essas crenças que nos impedem de avançar. Mas se você colocar aí uns 10 anos atrás, talvez nem isso, nem se falava nessas crenças, falava que era bobeira, que era besteira, né? Porque os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram contato com tudo isso. E mesmo a ciência, ela foi se desenvolvendo de uns bem rápido, de uns 20, 25 anos para cá. E os nossos pais, muitos deles não tiveram contato com tudo isso. Então, eles nos educaram, com certeza, da melhor forma possível. O melhor que eles podiam fazer para os seus filhos, que somos nós. Mas nem todas as crenças, nem tudo aquilo que eles nos ensinaram foi bom para a época e muito menos é bom hoje. Mas para eles, naquela época, era o melhor e era o mais correto. Enfim, e nós ficamos com essas crenças e muitas crenças
acabamos acreditando, e esses fatos nem eram verdade, mas foi nos colocado como verdade. E essas verdades fez a nossa identidade. Então, prestar sempre muita atenção na sua autoestima. Como eu disse na aula passada, ela pode, se continuar baixando, ela pode desencadear uma ansiedade, e a ansiedade, uma depressão e por aí por diante. Então, por isso que é muito importante prestar atenção em você mesmo, trazer para a consciência os seus sentimentos, as suas emoções, o que te agrada, o que você gosta, o que você não gosta. Fazer esse exercício mesmo de se observar e procurar saber o que está acontecendo dentro de você e não fora de você. Então, a baixa autoestima é uma característica das pessoas que se sentem inadequadas para enfrentar os desafios da vida. Não acreditam nos seus potenciais e capacidade de dar respostas às questões da vida. Já passaram por algum problema e falaram, puxa vida, eu não consigo resolver esse problema. Acredito que sim. Então, você se coloca diante de um problema, de uma situação ou fato de que você não consegue resolver. Não acredita que você tem essa capacidade. E tem a capacidade. Porque a hora que a situação está acontecendo, nós, como seres humanos comuns, nós arrancamos forças, nem sabemos de onde. Muitas vezes nem sabemos de onde e nós conseguimos resolver, sim. Eu acredito assim, se eu estou passando por um problema, eu penso assim, se esse problema está acontecendo comigo, mas eu acredito muito no meu potencial. Eu consigo acreditar que eu vou conseguir resolver. E eu já me encontrei em meio a vários tipos de problema que olha assim e fala, não, o que está acontecendo? Por onde eu vou começar? Eu não sei resolver. Eu falei, opa, peraí, vamos respirar, vamos baixar a adrenalina e ver por onde eu posso começar a resolver esse problema. E na outra aula, na aula anterior, eu falei, né? Olha o problema de cima ou coloca o problema aqui na sua mão. Quem não estava, né? Coloca o problema aqui na sua mão e aí o problema vai ficar menor e você consegue enxergar o todo. E acreditar que você pode sim resolver o problema. Se sua voz interior ou seus pensamentos sobre si for, na maioria das vezes, crítica, você provavelmente tem uma autoestima baixa. Caso essa voz tenda a ser positiva e reconfortante, você tem uma autoestima mais elevada. Mas, como eu venho dizendo, é necessário o equilíbrio. Pense sim, ouve a sua voz interior, né? Te elevar, não te colocar mais para baixo. Sempre acreditando que você tem capacidade, né? Que você tem a força e que você tem a coragem. Sempre emita esses pensamentos, né? Se, claro, vai vir a vozinha que vai querer falar ao contrário, eu tenho a absoluta certeza que sim, porque é natural isso. Mas não permita que a vozinha do negativo fica lá, não, opa, eu consigo sim. Se você ainda não sabe por onde começar, você vai descobrir. Mas não permita que essa voz interior da parte negativa fique buzinando na sua orelha. E sempre pense em você na parte positiva. Mas sempre moderado, em equilíbrio, para não nos tornarmos pessoas arrogantes. Porque quando passa, minha mãe sempre falava, né? Fala ainda, porque ela está viva, né? Tudo que é demais sobra. Nossa, eu não esqueço dessa frase dela desde criança. Porque quando a gente tinha uma amiga, por exemplo, uma amizade, era um grude, a gente não saía, naquela época não saía uma da casa da outra,
Nós vivemos numa época em que não precisava comunicar que ia lá ou que hora ia chegar, nada disso, a gente ia e pronto, né? Então, quando a gente tinha muita amizade, assim, que não se desgrudava, todo dia estava junto, minha mãe sempre falava, tudo que é demais sobra. É um ditado, uma frase popular, mas é tão sábia essa frase, é tão sábia. Experimenta colocar muita água num copo, vai derramar, e é verdade. Saber se você tem baixa autoestima é um passo dado para melhorar e superar este hábito mental. Olha só, hábito mental. Porque se você está acostumado a só pensar negativamente sobre você mesmo, o que acontece? Cria um hábito mesmo. E aí é difícil você mudar esse hábito, porque já fala hábito, né? Então, o hábito você nem precisa se esforçar, né, para que você pense ou para que você faça. Então, preste atenção. Não deixe a sua baixa autoestima ser um hábito. Eu disse no começo, é natural que às vezes nos sentimos sim desse jeito, com a autoestima mais baixa, mas não deixe que vire um hábito mental. Porque se vira um hábito mental, você só vai conseguir pensar negativamente sobre você mesmo. E isso não faz bem para ninguém. Para saber se você tem baixa autoestima, pense sobre como você se vê. Qual é a imagem sobre si que você projeta? Eu coloquei até essa faixa amarela, que é para pensar mesmo. Para você pensar. Como que você se vê? Você fica mais pensando negativamente sobre você, você fica se lamentando, você fica reclamando da vida, ou você pensa positivamente sobre você mesmo e tem gratidão, primeiro momento, pela vida e depois pelas coisas que você consegue, que você conseguiu, pela família que você tem, pelo que você conseguiu estudar até hoje, né? Tem até a foto aí. Qual é a foto que você consegue permanecer mais tempo pensando sobre você mesmo? Qual é a imagem que você tem de você quando eu falo para você pensar em você? Como que você consegue se avaliar neste momento? Se a sua autoestima está elevada ou está baixa? Reflexão. E que imagem você consegue projetar para você mesmo? Essa é uma questão bem complicada. Exige muita determinação, vontade de mudar e coragem, porém não é impossível. Ou seja, se a pessoa ela está com o hábito, né, de pensar negativamente sobre si mesma e a sua autoestima está baixa, né, vai ser complicado mudar, mas não é impossível. Não é impossível, em hipótese alguma. Porque já criou o hábito de pensar negativamente sobre si mesmo. Então, falei, hábito. Então, o hábito ele é mais complicado de ser mudado. Mas é possível. Só depende de quem? De você. A baixa autoestima também pode vir de questões bem enraizadas, como crenças limitantes. Eu já falei um pouco sobre isso hoje. E as crenças limitantes, muitas vezes, você consegue identificar facilmente. E tem crenças que protegem crenças. Ui, o que é isso? Tem uma crença aqui, aí a gente vai, trabalha a crença, que está aqui na frente, e aí a pessoa fala, mas eu não mudei. Claro que a mudança também depende da pessoa. Só que se a gente vai mais fundo, vai procurar, tem algumas pessoas que ficam com uma fileirinha de crenças aqui, ó. Uma crença que esconde outra, uma crença que protege a outra. Agora, se pegar a crença, se conseguir identificar a crença,
a poderosa, ir na raiz dessa crença, ela consegue resolver, se alguns problemas vêm dessa crença, consegue eliminar várias situações, resolvendo apenas uma crença. Mas isso também eu vou falar para vocês lá na frente, quando a gente fizer aula sobre crenças. Somente afirmações positivas todos os dias não vai resolver se não tiver uma ação concreta. Portanto, é preciso querer ter coragem para sair da zona de conforto. Se você quer mudar, se você quiser, por exemplo, né, eu indiquei vários livros aqui, 4 livros para quem quiser, né, ler. Tem alguns livros aqui que tem alguns exercícios para fazer, enfim. Mas se ler o livro e deixar ali no canto, não vai resolver nada. Vocês estão para aprender alguma coisa, para se desenvolver. E o que vocês precisam para estar aqui comigo, me ouvindo falar? Em primeiro lugar, vocês precisam estar dispostos a querer aprender mais alguma coisa. E vocês usam algo que para mim, Amélia, é de extrema importância e é muito valioso. Eu uso e vocês usam para estar aqui hoje, que é o tempo. Então, vocês estão usando o tempo, que é algo muito precioso, e mais a coragem, a disposição e determinação de estar aqui às 20 horas, né, nesses encontros que eu propus para todos vocês. Mas, se não colocar em prática, só ouvir aqui, e o tempo que vocês estão usando para estar aqui? Não, se vocês só escutarem aqui nesse momento e não colocar em prática alguma coisa, pelo menos um exercício, alguma coisa que eu coloquei aqui, vocês estão perdendo uma preciosidade que é o tempo de vocês. Então, eu estou colocando isso como, né, um fato real, como exemplo, mas de grande importância. Então, tem a ação concreta, que é vocês estarem aqui. Mas se vocês não colocarem alguma coisa em prática, ação e reação, não vai resolver, vocês concordam? Não vai resolver, não vai mudar, porque não tem mágica, não tem mágica. É a mesma coisa, por exemplo, tá com uma dor, tá acontecendo alguma coisa, eu vou no médico, na consulta, e aí o médico identifica lá e passa o medicamento, que normalmente é isso que acontece, passa o medicamento. Não vai resolver se vocês não forem na farmácia comprar um remédio e tomar. Até comprar pode tomar. Se você não tomar o remédio que o médico passou, não vai adiantar. E você perdeu tempo de ir no médico, perdeu tempo de ir na farmácia. Então, precisa de uma ação concreta. Você pode ler, sim, claro, várias frases positivas, afirmações, fazer exercício de falar todos os dias algumas frases para mudar. Eu mesma já fiz isso. Eu já fiz isso, mas colocando em prática aquela frase que eu lia todos os dias, colocando em prática, que é ação e reação. Então, por que eu estou falando isso? Porque o meu objetivo com esse trabalho é que vocês desenvolvam pelo menos um ponto. Se eu conseguir impactar uma única pessoa durante todo esse trabalho, para mim já valeu a pena. Porque esse é o meu objetivo, de ver todos desenvolvendo, tanto quanto eu consegui desenvolver até agora, até esse momento. Eu tenho muito mais a aprender, tenho muito mais a construir e colocar em prática. É esse o meu desejo. Então, ação concreta. E sair da zona de conforto não é fácil. Não é fácil, nem um pouco. Mas dá para nós sairmos da zona de conforto, sim. Vocês todos saíram da zona de conforto. Às vezes requer muito esforço, muita coragem. Dá para sair, faz bem. Ter consciência da baixa autoestima
é mais um passo para querer resolver. Também já falei um pouco sobre isso. Ter consciência da baixa autoestima, porque muitas vezes nós não aceitamos. Deixa para lá, deixa acontecer. Mas quando você tem consciência que você está com a autoestima baixa, você já deu um passo para mudá-la. Você vê quando nós admitimos alguma coisa, nós mudamos interiormente. Então você fala, opa, minha autoestima está baixa. Admitiu, pronto. Agora, o que você vai fazer para mudar é outro passo. Como melhorar a autoestima? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu vou falar de 5 passos apenas. Então, nesses 5 passos, você poderá compreender melhor esse processo. Primeiro, mude seu foco para o momento presente. E o que você pode fazer? Comece com a menor coisa que acha que consegue fazer. Faça a tarefa mais importante. Mude seu foco. Por que mude seu foco para o momento presente? Normalmente, nós vivemos no passado ou no futuro. E nós esquecemos do momento presente, do que nós estamos fazendo agora. Então, se você focar naquilo que você tem que fazer naquele momento, você vai se surpreender com os resultados. Tem um filme, ele é bem antigo, mas eu acho sensacional. Eu uso até trechos dele na minha palestra. Vocês podem achar, acho que no YouTube, esse filme. Chama-se Poder Além da Vida. É muito bacana esse filme. E ele, sim, traz muitas mensagens. E ele fala muito sobre foco. Segundo, estipule desafios ou tarefas e aceite o resultado que vier, mesmo que seja negativo. Porque nós não vamos acertar sempre. E quando eu coloquei até esse post-it, porque você pode usar uma agenda, uma planilha, post-it. O que você pode fazer? O que você quer fazer amanhã? Quais são as atividades que você quer fazer amanhã? Simples, mas que você normalmente não tem conseguido fazer. Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, aceite. E reformule esse desafio. Ouça sua voz interior. Verifique se seus pensamentos a respeito de si mesmo são positivos ou negativos. Também já falei, preste atenção em você quando você está pensando. E falando nisso, ontem à noite eu considero que eu fiquei bastante ansiosa. Que a minha mente, ela gosta de trabalhar à noite, nem todas as noites. E aí vai surgindo ideias, nossa, os meus neurônios estão gritando. Porque eu estava pensando no nosso próximo encontro. Eu já tenho material para o encontro de terça-feira. E eu comecei a pensar. E aí, tudo que eu aprendi parece que vai saltando, parece que vai saindo, né, do inconsciente para o meu consciente. O que eu posso colocar eu fiquei pensando, falei, nossa, aí a minha voz interior estava gritando, eu falei, para, eu quero dormir. Só sei de uma coisa, que eu já tinha deitado, eu olhei no relógio, era 1h51, eu não tinha conseguido dormir ainda, de pensar no próximo encontro, mas isso não acontece sempre. É que o próximo encontro, eu quero, assim, que seja o encontro em relação ao assunto. E vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Então, eu ouvi a minha voz interior, até pedir para ela se calar. Mas o pensamento a respeito, no caso, era positivo. Porque eu estava pensando na minha capacidade e habilidade de oferecer uma aula excelente para vocês. Então, era pensamento positivo. Fale com você mesmo como um amigo, em vez de como um inimigo. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Isso com certeza. Treine fazer escolhas. Coloque a mente para funcionar. Use a criatividade e prove para si mesmo que é capaz.
Eu tenho certeza que você tem essa capacidade. Faça escolhas. Costuma fazer escolhas, e eu estou falando escolhas em tudo, em tudo. Sobre como melhorar a autoestima, tem muito mais. Você pode se cuidar, você pode fazer atividade física, fazer relaxamento, meditação, você pode estudar, você pode viajar. Tem inúmeras oportunidades para vocês melhorarem, mudar a autoestima, elevar a autoestima. Se eu for começar a listar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Mas o mais importante que precisa ser feito para mudar a autoestima, para elevar a autoestima, é trazer para a sua consciência que a autoestima está baixa. Porque se você não fizer esse exercício, você pode treinar escolhas, você pode fazer várias coisas para melhorar a autoestima, que você não vai reconhecer que você está elevando a sua autoestima. Então, o primeiro passo é reconhecer que a autoestima está baixa. E aí você vai procurar o que você acredita que vai ser bom para você elevar a sua autoestima. Pode ser, né? Tem cinco exercícios aqui, 5 coisas para melhorar a autoestima, mas tem muito mais. Mas aí quem vai escolher é você. Tá, tudo bem. Eu dei 5, mas como fazer tudo isso, né? Pense em quantos anos você tem. Quantos anos você tem? Só pensa. Pensou? Então, foi esse tempo que você usou para construir quem você é hoje. Então, recuperar, melhorar a sua autoestima também será um processo. E eu não estou dizendo que você vai levar o mesmo, né, a mesma quantidade de anos que você tem para mudar a sua autoestima. Não é isso. Eu estou dizendo que não existe mágica. Não vai ser de hoje para amanhã, uau, minha autoestima está elevada, consegui. Não. É um processo que você precisa fazer. Não vai levar anos para isso acontecer, mas é um processo, senão também não é do dia para a noite. Um estado de mudança. Você está hoje, o estado atual, aí você vai ter uma transição. De repente, você pode começar fazendo os exercícios, né, para mudar, para melhorar a sua autoestima. Você faz um amanhã, você faz outro depois de amanhã, e aí você vai fazendo e você vai percebendo que você está se sentindo melhor. É a transição. Até você chegar no seu futuro, onde você quer. Talvez você escolha algumas coisas para elevar a sua autoestima e não seja aquilo, mas também não faz mal, não tem problema. Errar, acertar, errar de novo, acertar, não tem problema nenhum. Quem estava no começo, eu acho que eu falei aqui com vocês que atividade física, eu sempre fiz atividade física, mas eu percebi que dentro da academia eu me sentia mal, não via a hora que passava 1 hora para eu ir embora. Eu falei, mas eu vim fazer atividade física, eu quero me sentir bem com a atividade física. A atividade física, ela cansa, mas é um cansaço saudável. E aí eu fui escolhendo, eu fui fazendo outras atividades físicas para eu descobrir qual tipo de atividade física que eu me sentia bem. Porque eu posso sim, né? Vai cansar uma atividade física, mas eu preciso sair da atividade física me sentindo bem comigo mesma. Aí eu fiz hidroginástica, eu contratei personal trainer, eu fui para academia, eu fiz várias coisas, até eu descobrir qual tipo de atividade física me fazia bem. Então, essa foi a fase da transição. Então, cada coisa na nossa vida, se você trouxer para a sua consciência, se você prestar atenção em você, você vai descobrir o que você mais gosta de fazer e chegar lá no ponto que você quer chegar, que é o futuro. Levantamento de autoestima também é um exercício. Então, é só praticar.
Mas eu vou parar aqui de compartilhar e nós vamos conversar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Oi. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, Amélia. Obrigado aí pela Tudo aula, bem? pelas palestras, né? E estou acompanhando aí. A questão da autoestima, né, em relação a essas áreas da vida, quando eu estava casado, elas eram bem equilibradas, né? E quando a gente há uma separação, ela acaba por água abaixo, os amigos não são os mesmos, né? E hoje, então, o que acontece nos últimos meses, né? Já vem com essa pandemia, a parte financeira vai embora, então, quer dizer, não tem como, por mais que a pessoa, assim, alguns que eram mais ou menos controlados, talvez estejam bem de finanças, vamos dizer assim, né? A maior parte nem tanto. E as amizades também acabaram, às vezes, aproximando com a internet e distanciando. Trabalho não teve, né? Então, quer dizer, é muito difícil, assim, a saúde fica lá em cima, vamos por assim, e de repente o resto tudo vai lá para baixo. E aí essa autoestima ela fica meio ela abala, né? Mas não a ponto de você ficar para baixo, entendeu? A vida segue e sempre com fé e esperança, independente do que das porradas que vem, dessas, né? Das coisas que estão acontecendo. E aí tem que tentar sempre manter essa estima lá em cima. É bem amplo a coisa, né? Mas eu acho muito interessante, eu gosto de PNL, já li Tony Sim. Robbins, já vi muita coisa a respeito. Para mim é muito interessante. Então eu agradeço aí e só para dar um testemunho mesmo, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação, né? Espero realmente estar contribuindo, né? E que em algum ponto consigam elevar ainda mais a autoestima. Tem um testemunho de algo assim. Trabalhei em uma empresa, logo que entrei, minha gerente me chamou e me falou que ela estava grávida e que queria que eu ficasse no lugar dela, na licença maternidade. Fiquei com muito medo, mas aceitei. Coloquei aquilo como meu desafio. Acreditava muito no meu potencial, porém não conseguia alcançar o que eu queria. Dei o máximo de mim, muito mesmo. Dei conta no final, mas acabou me sentindo mal, porque não foi exatamente o que eu achei que era capaz. Será que realmente não era capaz? Se você aceitou, você foi lá e fez, você foi capaz. Você fez o seu melhor. Você que não está acreditando no seu potencial. Muitas vezes, o nosso potencial, ele é desproporcional àquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Pode ser que não tenha sido o que você gostaria que fosse. Acho que seria pior se você não tivesse conseguido ir até o final, teria desistido no meio do caminho, eu penso isso. E é diferente de não conseguir, porque fazer muitas coisas, nós podemos fazer várias coisas e chegar lá no final e falar, poxa vida, não era isso que eu imaginava. Isso é normal acontecer com todo mundo, mas é diferente de conseguir e não conseguir. Você conseguiu sim, você conseguiu, mas não era o que você esperava. É a mesma coisa de, eu quero tanto ir num lugar, pensar, vamos imaginar, aquele lugar deve ser maravilhoso. Aí você vai falar, puxa vida, não é o que eu imaginei, mas eu fui. É a mesma situação que você colocou aqui. Você teve capacidade, sim, só não era o que você esperava. Quando assim, substituir, né, um cargo, lógico que dá medo, mas se você foi convidada a substituir a pessoa, a líder, é porque ela viu em você que você tinha capacidade. Porque se você não tivesse capacidade, ela teria escolhido outra pessoa. Você deixou os pensamentos tomarem conta de você, não acreditando no seu potencial, e aí você se martirizou sim. Você sofreu com seu próprio pensamento. Porque, assim, quando a pessoa tem um cargo de liderança, ela consegue enxergar em meio aos outros funcionários quem tem mais capacidade
para substituí-la por um curto período de tempo, não tem problema. Mas ela identificou em você a capacidade. Você que não conseguiu enxergar a sua própria capacidade e ficou com os pensamentos lá negativos. Poderia ter sido melhor? Com certeza, nós sempre podemos fazer o melhor. Mas, no tempo que você ficou substituindo, você deu o seu melhor. Era o melhor que você tinha naquele momento. Depois que passou, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Isso também passa na nossa cabeça. Mas enquanto você substituiu, enquanto você trabalhou ali, com certeza você deu o seu melhor. Você é que sofreu com seus próprios pensamentos. Qual é a relação entre coragem, motivação e autoestima? Eu acredito que está tudo atrelado, tem tudo a ver. Se você não tem coragem, você não tem motivação. E se você não tem motivação, você não eleva a sua autoestima. Então, quando você tem medo, o que o medo faz? Dependendo do grau do medo, o que o medo faz? O medo paralisa. E aí, quando você está paralisado, você não tem motivação para nada e a sua autoestima, com certeza, cai. Então, é essa relação que tem. Uma está atrelada à outra. Você diria que a sua reação que temos diante de situação inesperada diz quem você realmente é ou faz parte de crenças? Depende da situação. Nem sempre estamos preparados para algumas situações inesperadas. Na grande maioria das vezes, nós não sabemos qual vai ser a nossa reação dependendo da situação, dependendo do que acontecer. Você não sabe, porque a reação é instantânea. Agora, quando você exercita o autoconhecimento, quando você exercita o acreditar, a sua autoestima, você consegue respirar diante de situações que possam acontecer. Pode ser situações péssimas, ruins, ou situações boas. Bom, situações boas, né, não tem problema. Você pode gritar, pular, festejar, enfim. Mas eu penso que o mais complicado são em situações negativas, situações ruins, né? Na verdade, se nós não nos conhecermos um pouco cada dia, vai ficar muito difícil você saber qual vai ser a sua situação diante de cada acontecimento. De repente, você pode ter uma reação inesperada. Você só consegue descobrir que você mudou quando você passa pela situação, porque não dá para falar, se acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nada disso. Você só vai ter certeza quando acontecer. Eu contei aqui quando eu bati na traseira de um carro, mas foi assim, coisa leve, e quando um carro quase me matou, isso aí eu não contei. Foi em 2005. Eu só vim buscar uma nota fiscal na minha casa, que era pertinho, 3 quadras. Naquela época, eu falei, não vou colocar o cinto, né? É tão pertinho. E aí eu já estava parando o carro, assim, eu nem estava correndo, porque eu já ia parar o carro onde eu tinha que ir. E veio um Vectra, eu tinha um Gol 1000 naquela época, e veio um Vectra a toda velocidade, atravessou o cruzamento, que a preferencial era minha, e me jogou longe. Bom, o carro, quem viu o carro falou, ela morreu, né? Porque eu estava sem cinto. Aí a única coisa que eu senti, assim, a cabeça aqui do lado, porque minha lateral bateu tudo na porta, eu estava sozinha, ainda bem. Eu só coloquei a mão, assim, onde estava doendo, para ver se tinha sangue, não tinha. Aí o dono lá do Vecta, o motorista do Vecta, deu, a senhora está bem, a senhora está bem? Eu só olhei para ele e falei assim, você é louco, você não parou no cruzamento. E a minha reação foi totalmente diferente, eu nunca imaginei passar por isso. O que eu fiz? Eu estava indo, na realidade, para a casa da minha mãe e eu falei assim, você não sai daqui.
Você não sai daqui. Eu ainda falei para ele, falei, você não sai daqui. Mas eu não briguei, não discuti, não xinguei. O carro ficou lotado, ficou lá todo torcido. Eu peguei, entrei na casa da minha mãe não estava, minha mãe estava internada. E aí eu liguei lá para o seguro, ela falou assim, pega os documentos, pede os documentos dele, se ele tiver. Eu falei, não, ele tá, espera um pouquinho. Fui lá na porta, mandei ele entrar na casa da minha mãe, falei, entra aqui, faz favor, no quintal, né? Falei, me empresta seus documentos que eu estou fazendo um aviso de sinistro. Ele deu os documentos, fiz tudo que precisava fazer, e aí depois que passou, falei, não chamei ninguém, porque o meu esposo também estava com problema de saúde, minha mãe internada. Falei, não vou chamar ninguém, eu vou me virar sozinha, com, assim, morrendo de dor, mas eu estava andando, estava falando, tudo. Tomei as providências, ninguém da minha família viu o meu carro. Ninguém, porque eu chamei o seguro veio, botou o carro lá no guincho, levou embora. Aí até meu marido, ele está aqui assistindo, perguntou, onde que o carro está? Eu falei, sei lá, como você não sabe? Eu falei, bom, não precisa saber, eu tenho seguro para isso, depois eu vejo. E aí, eu imaginava eu ter esta atitude de não brigar, de não xingar. Então, a reação, na realidade, a gente só vai descobrir se a gente realmente mudou quando acontecer. Por que é tão difícil controlar a nossa mente e por que à noite não conseguimos controlar os pensamentos? Na realidade, assim, estamos vivos, né? Estamos vivos. Isso é exercício. É difícil, tá? É difícil sim. Você colocou a palavra certa, é difícil controlar a mente, mas não é impossível. Isso faz parte do ser humano. Isso tem que treinar sempre. Exercício todos os dias. Depois de tantos anos trabalhando com programação neurolinguística e de ler e estudar tanto, eu consigo, lógico que os pensamentos negativos vêm, mas eu consigo, opa, parou, nada de pensar negativo. Eu consigo sim, eu vou atrás, e através desse treinamento mental, eu tenho conseguido fazer várias coisas. Disse para vocês que ontem, por isso que ele está perguntando, né? Que eu não consegui controlar, porque me causou uma ansiedade. Mas essa ansiedade que eu tenho quando eu estou criando, fazendo alguma coisa do bem, né? Lógico, que é a próxima aula, então é uma ansiedade sadia. Não é uma ansiedade que vai me causar mal, que eu não vou conseguir controlar. Não, dormi, passou, acordei hoje de boa, acabou. É uma ansiedade porque eu fiquei pensando no que colocar nas aulas, veio tanta informação, já li tanto, que fica saltitando. É difícil controlar, mas isso faz parte do ser humano. Dá para controlar. Só que precisa treinar a mente. É difícil porque nós somos seres humanos, nós dormimos, mas a nossa mente e o nosso coração não para. Não para, porque se eles parassem, se a mente parasse, você não ia respirar, né? Você não ia dormir. Então, o nosso corpo, nós estamos dormindo, mas o nosso corpo, o nosso cérebro, eles continuam em atividade, porque você não precisa pensar para respirar, você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa pensar. Então, o nosso corpo, ele continua trabalhando 24 horas por dia. Nós pensamos que a gente para, né? Para nós estamos parados quando estamos dormindo. E é difícil, mas não é impossível você conseguir controlar a mente, tá? Mas requer treinamento e exercício. Se você fizer exercício todos os dias em relação a isso, dá para controlar sim. Como eu sempre falo, que é simples, mas você pode começar com exercício respiratório. Antes de começar esses nossos encontros, eu faço o exercício respiratório aqui em casa. Não assim, que eu não confio no que eu vou falar, porque eu me preparei, não é isso. Mas porque dá uma adrenalina boa, dá uma adrenalina gostosa, né? Então, eu faço exercício, eu fico aqui andando aqui dentro do apartamento, porque é só eu e o meu esposo, né? Eu fico andando dentro do apartamento fazendo exercício respiratório, porque esse exercício me faz sentir melhor, que é o que eu falo para sempre vocês fazerem.
Como treinar a mente para não ter pensamentos negativos? Quando você tiver um pensamento negativo, já muda. Já muda. Por exemplo, se você olha no espelho, você está indo para uma festa. Nossa, mas eu não estou bonita. Não, estou bonita sim. É se aceitar como você é. Não existe certo, errado, bonito ou feio, depende do ponto de vista de cada um. Quando ter pensamentos negativos, muda na hora. Inverte. O que você pensou negativamente a ser... eu não tenho capacidade. Eu tenho sim. Porque quando você muda para o positivo, esse positivo, ele te dá coragem. Né? Igual foi a pergunta lá, eu não tenho capacidade. Não, tenho sim. Eu tenho capacidade sim. Tem uma frase que foi... Quando eu fiz pós-graduação, eu também tinha medo. O professor passava muitos trabalhos e nós tínhamos que apresentar lá na frente, né? Em equipe, às vezes sozinha, às vezes não. E tinha várias pessoas que não queriam ir lá na frente apresentar o trabalho. E esse professor, ele é psicólogo, né? E ele, quando nós terminamos o curso, ele fez doutorado em psicologia. E aí, ele, uma noite lá na aula, tinha um grupo lá que ele percebeu que estavam com muito medo. Não era o meu grupo, tá? Eu estava com medo também, mas eu apresentava. E aí ele falou assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Por mais que eu seja o professor e eu estou aqui ensinando, ninguém sabe mais do que vocês, que foram vocês mesmos que prepararam o trabalho. Aquilo virou uma chave na minha cabeça naquele dia, que eu nunca mais esqueci disso, nunca mais. E quando eu comecei a fazer palestra, era um medo que eu tinha. Falei, nossa, eu vou fazer palestra de neurolinguística, se tiver lá um doutorado em neurolinguística, né, não sei o quê. Aí eu lembrei dessa frase, eu falei, pode estar lá o Anthony Robbins. Quem montou a palestra fui eu sei o que está aqui no conteúdo, eu estudei o conteúdo, então eu tenho capacidade, sim, aí eu, assim, não que eu tenha perdido o medo, porque o medo equilibrado é um medo sadio, né? E aí eu passei, aí, assim, me jogar mesmo para as palestras e virei palestrante. E a cada dia eu melhoro um pouco. Então, quando pensar alguma coisa negativa sobre você mesmo, muda na hora. Muda na hora. Desde criança, sempre ouvi que o sonho é o nosso eu interior, querendo falar comigo mesmo. Ou são os desejos ou pensamentos que não aceito. Você concorda? Não, não concordo. O sonho já é uma palavra positiva, no meu ponto de vista. Eu falei para vocês, né, da minha viagem ao Japão. Imagine se um dia eu não tivesse sonhado em ir ao Japão, você acha que eu iria? Eu sonhei. Era um sonho lá atrás, de criança, sei lá, de adolescente. Se era quase impossível, quase impossível. O quase não deixou ser impossível. Demorei vários anos para conquistar esse sonho, mas eu realizei. Então, sonho para mim, no meu ponto de vista, já é uma palavra positiva. É isso, pessoal. Beleza? Obrigada por vocês estarem aqui.